Live, nós vamos abordar essa questão a partir, e vou começar falando, dando respaldo ao que foi dito hoje aqui sobre Josué e Caleb, onde Caleb vai no túmulo dos patriarcas em Hebron pedir força, proteção divina para que eles livrem ele dos outros espiões. E ele recebe esse livramento, recebe essa graça e essa bênção. Iremos falar sobre a ajuda e o auxílio que a mãe Raquel, depois de morta, deu a José e deu também aos filhos de Israel, na profecia de Jeremias. Houve-se um choro em Ramá. Raquel chora pelos seus filhos. Você vai ver que impressionante é, que consta no Midrash, aonde Raquel, depois de ter sido sepultada, ela ainda, não é? Ela aparece a José, ela aparece a Jacó, ela fala e ela intercede, abençoa e consola o povo de Israel quando são levados cativos para a Babilônia. Também falaremos sobre a intercessão de Judas Macabeus e como ele recebeu uma visita do sumo sacerdote Gadol, Onias, e também do profeta Jeremias, na espiritualidade depois de mortos. E vamos avançando para o Novo Testamento, para entendermos Jesus, único mediador entre Deus e os homens. Vamos avançar e entender sobre a transfiguração de Jesus no monte. Na próxima live eu garanto que você será impactado e aprenderá muito sobre honrar e zelar pelo túmulo do seu parente. Mas existe um outro texto que eu quero ler para você, que é de extrema importância. Como o tema hoje foi sobre o túmulo. Posso ir ao cemitério ou não posso? É pecado ou não é? Tem coisa ruim lá ou não tem? Você já aprendeu que do hebraico, não é? Túmulo ou cemitério para os judeus é o Campo Santo, é um lugar sagrado, porque eles têm como os seus pais e filhos, esposas e avós, seus descendentes, seus antepassados, como seres sagrados. Quem foi a sua mãe para você? Quem foi o seu pai para você? Não foram eles que te trouxeram ao mundo? Não foi através deles que você veio a existir? Não foi a sua mãe que te carregou 9 meses na barriga e sofreu todas as dores, angruras e dificuldades? Não foram eles que comeram um pão que o diabo amassou para dar saúde e manter e proteger você vivo? Então por que desprezá-los agora, depois de mortos? Por que desprezar o túmulo, a sepultura, desprezar os ossos, os restos mortais? Veja que em Eclesiástico 38, versículo 16, há essa orientação das Escrituras para você. Filho, derrama tuas lágrimas por um morto. Entoa um lamento fúnebre para mostrar a tua dor. Depois enterra o cadáver segundo o cerimonial, e não deixes de honrar a sua sepultura. Chora amargamente, bate no peito, observa o luto segundo merece o morto. 1 ou 2 dias, por causa da maledicência do povo. Sabe? Enterra o cadáver segundo o cerimonial, e não deixes de honrar a sua sepultura. No Novo Testamento você vai ver que após o sepultamento de Yeshua, ou Yahushua, Jesus, as irmãs da igreja vão visitar o túmulo para fazer os rituais de embalsamento, os rituais de limpeza, os rituais de purificação, os rituais de jogar perfumes no corpo. Elas vão ao cemitério, elas vão visitar o túmulo, a tumba de Jesus.
Como eu disse, saímos daqui de São Paulo, Brasil, para visitar o túmulo de Abraão, de Davi, de Rebeca, de Raquel, de Isaac, de Jacó, de Jesus. Mas muitas pessoas fazem compromisso com agiotas, sem ter condições de pagar depois. Porque os abutres da fé, da religião, acumulados com o comércio, do turismo em Jerusalém, para faturarem milhões em dólares, prometem uma viagem, uma experiência até a Palestina. E sem ter dinheiro você se vira e paga milhões, paga milhares para ir lá visitar túmulos. E aqui no Brasil, você não tem coragem de pegar a sua bicicleta, ou a sua moto, ou o teu carro, ou os teus pés. Você não tem coragem, não tem condições para carregar o seu bilhete único para ir no túmulo, visitar o teu pai e a tua mãe, visitar a sepultura onde estão os restos mortais do seu pai. Aquele que te trouxe a vida, aquela que te trouxe a vida. Não é estranho isso? Não é muito egoísmo? Não é muito desprezo? Você acha legal deixar eles no esquecimento? Ah, mas eu lembro do meu pai aqui. Pois é. Acho que você precisa refletir um pouco mais. Não desprezes a sepultura. Não deixes de honrar a sepultura dos teus mortos. Eu encerro por aqui. E é a Bíblia que ensina. Não despreze a sepultura dos seus mortos. Os cemitérios judaicos recebem visitas todo sábado. Toda sexta-feira, sábado, eles vão visitar os seus mortos. Vão honrar. Vão zelar pelos restos mortais. E eu volto na próxima live, falando sobre essa questão dos corpos no cemitério, o valor, a honra, a virtude que tem isso, sobre orações no cemitério, orações por seus parentes, e como eles recebem, e como eles podem te ajudar. Fique tranquilo. Como você pode ajudá-los, e eles podem te ajudar. Como ajudou o Caleb, você viu? Qual a importância de um corpo no cemitério? Você vai ver o que aconteceu com os ossos de Eliseu. A energia, o magnetismo, a unção que havia sobre o corpo dele. Mas isso não é para adorar, ok? É para você entender que os restos mortais do seu parente, do seu papai, da sua mamãe, não se trata de lixo para se jogar num aterro solitário. Não se pode deixar bagunçado, jogado, desprezado. Não é um lugar onde um usuário de droga pode sentar e fazer o que quer lá. Não é um lugar onde um jardineiro pode fazer o que quer. E nem uma administração como a da Cachoeirinha tratar como quer. Como de Vila Formosa tratar como quer. Não. Os restos mortais é uma consequência. Você é uma consequência desses restos mortais. Então ame. Vá no dia dos finados visitar os seus parentes. Vamos encerrar essa live. Essa primeira parte fazendo esta oração. Pai querido e Pai amado, muitos de nós precisamos receber luz, sabedoria, graça e paz para entendermos a realidade que nos cerca, para entendermos essa epilepsia, essas convulsões sociais, essa falta de fé, de amor, de carinho, essa falta de atenção uns para com os outros.
essa guerra, esse ódio, essa matança, essas corrupções, que podem sim ser, ó Deus, o desprezo que damos aos nossos antepassados. E abrimos então espaço para aqueles que ainda permanecem no mundo espiritual com raiva, com ódio, com sede de vingança, e que pela ótica cristã, corroborada pela mitologia, são então chamados de demônios de rabo e chifre, de entidades malignas. Mas na verdade são pessoas, são almas, espíritos, como o daquele rico que gemia e que clamava, e que precisa de misericórdia, que precisa de paz, que precisa de intercessão. Bem como também aqueles que conseguem alcançar a graça, o amor e o perdão do outro lado. Eles se tornam anjos, como disse Jesus, e nos auxiliam e nos ajudam, nos dão livramentos, porque estão abaixo, estão no ministério do Espírito Santo, abaixo do único mediador entre Deus e os homens, Jesus. Mas entre os homens e Jesus, existem esses mentores, esses anjos que trabalham sem parar na tentativa de nos dar paz, de nos dar cura, saúde psíquica, psicológica, espiritual, emocional, equilíbrio, ponderação, para podermos cuidar da Terra, cuidar do planeta e transformar esse lugar num paraíso, transformar esse lugar num reino dos céus. Faça-nos entender estas delícias, pérolas e preciosidades da espiritualidade. É o que eu peço. E consola a desejar os corações enlutados pelo Covid-19. Ou melhor, consola a desejar os corações enlutados, amargurados, depressivos e destruídos pela perversidade dos estultos, dos insensíveis, dos nécios, dos irresponsáveis, políticos dessa nação, empresários dessa nação. É o que eu te peço. Consola, conforta e permita, através de Jesus e através de todos os espíritos de luz, os anjos ou mentores, que essas pessoas recebam um sinal, recebam uma luz, recebam um toque da espiritualidade, para que tenham paz, para que tenham consolo, para que tenham um alívio, uma resposta, para que possam viver, seguir o seu caminho. É o que eu te peço. Que assim seja. Em nome da família espiritual, em nome do Deus eterno, do Criador, por intermédio dos patriarcas, dos santos, dos sacerdotes e de nossos antepassados, por intermédio do Espírito Santo e da miríade de anjos, e também por intermédio do Rabino, do Mestre Yeshua e Yahushua, Jesus. Que assim seja.